Nesse vídeo eu vou te passar 4 ações para não vender mais, 4 cases extremamente importantes e com racional de longo prazo, cases que demonstram recorrência, capacidade de crescimento e setores com lucratividade. Então fica comigo até o final que eu vou passar exatamente esses pontos aqui para vocês. Lembrando que essa é a minha opinião e os meus estudos sobre 4 cases que eu analiso e que eu tenho de ações e que eu não quero vender mais. Para quem é novo por aqui, eu já deixo o convite, que quiser fazer parte da comunidade onde cada vez mais investidores ajudam os outros, cada vez mais a gente compartilha opinião e principalmente estudos sobre essas ações, eu deixo o convite para se inscrever aqui embaixo no canal. É muito bacana de fazer parte dessa comunidade para os investidores de longo prazo. Pessoal, eu vou passar aqui 4 ações, 4 empresas para a gente não vender mais e o bônus vai ser um 5º ativo, um último ativo, principalmente pelas recentes atualidades da economia e um dos ativos em que eu não vou vender mais. Então, sem enrolação, bora para a tela onde eu quero passar um pouco mais do racional desses investimentos. O primeiro case que eu trago aqui para a gente falar é a Taesa. Exatamente, pessoal. Por que eu falo sobre ela? Aqui na tela a gente vê embaixo o lucro líquido da Taesa e em cima a gente vê a margem líquida. O que a gente traz nessa informação? Primeiro, o lucro líquido recorrente. Trimestre a trimestre esse case dá resultado. Trimestre a trimestre vem aumentando suas lucratividades. Ou seja, dentro do setor elétrico, que é um setor em que eu gosto demais de ter na carteira, a Taesa ela é o subsetor de transmissão. E o subsetor de transmissão tem as melhores margens. Olha isso, margem líquida de 60%. Vocês conhecem alguma companhia que consegue ter margens tão atraentes com recorrência de resultados? Esse é um dos motivos, fora vários outros, em que eu quero passar aqui para vocês uma das primeiras ações que eu não vou vender mais e o nome dela é Taesa, código TAEE11 aqui na B3. Então a gente tem aqui o lucro líquido, a margem líquida e os indicadores da Taesa. Aqui eu tiro do Status Invest, a gente vê vários pontos importantes a gente colocar no radar. Primeiro, um yield extremamente atraente, em que a gente analisa perto de 2%, uma relação preço-lucro de 6,6 e uma relação EV/EBITDA de 7,5. Porém, é importante a gente ter o seguinte, ela tem um valuation um pouco mais esticado que as concorrentes do setor. E aí eu deixo questionamento para cada um. Faz sentido a gente comprar empresas mais caras, mas com tendência de crescimento? Ou faz sentido a gente comprar empresas mais baratas, porém sem uma expectativa de crescimento tão acelerado? Eu prefiro comprar as empresas com expectativa de crescimento, mesmo que eu tenha que pagar um preço um pouco mais caro por elas. Lembrando que isso aqui é o meu estudo, não é recomendação, mas é um dos principais pontos que eu analiso quando eu vou colocar uma ação na carteira, e esse é um dos principais motivos em que eu gosto da Taesa. Capacidade de crescimento, lucratividade, yields interessantes e principalmente margens extremamente atraentes. Margens atraentes, valuations um pouco esticados, porém capacidade de crescimento e a companhia com indicadores de crescimento, ou seja, ela vem crescendo tanto receita quanto lucratividade e a gente sabe que o setor elétrico é um setor que cresce menos, porém tem mais recorrência e dentro do setor elétrico eu procuro um dos melhores ativos e que na minha opinião a Taesa é uma delas. Segundo case aqui e uma das ações em que eu não quero e não vou vender mais. Óbvio que isso aqui é o que eu vejo hoje, porém caso os movimentos tendem a se mudar, caso a realidade mude ao longo dos próximos anos, com certeza eu vou vender. Porém hoje eu digo que esse é um ativo de extrema qualidade, com lucratividade e demonstrando crescimento. Qual é ele? BTG Pactual. Na B3 é o código BPAC11. E por que eu tenho bastante BTG? Por que é uma das ações em que eu não quero me desfazer? Primeiro, a gente vê um aumento exponencial da lucratividade, ou seja, o lucro líquido do banco, assim como as margens líquidas. Porém, o principal ponto aqui que eu quero focar é o seguinte, o banco ele vem sendo beneficiado tanto pela parte macro quanto pela parte micro. Mas o que é isso, Kiko? O que é isso, Francisco? Primeiro, a gente vê cada vez mais uma tendência em que as pessoas comecem a focar em educação financeira. Então a gente vê um ambiente macro em que ele é muito ajudado pelo ambiente em si da sociedade.
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em que a gente já tem grande parte da população investindo, é um dos principais pontos que tanto o BTG quanto a XP são beneficiados nesse mercado. E o BTG ele tem um crescimento de fintech, ou seja, vem crescendo demais as operações, e do outro lado tem uma rentabilidade de bancão. E esse é um dos principais motivos que essa é uma das ações em que eu não quero vender mais. Mas voltando aqui para a tela, a gente vê claramente o aumento de lucratividade. O banco ele tem margens extremamente atraentes, ou seja, aqui a gente tem uma combinação entre lucro altíssimo, crescimento de fintech e uma margem muito bacana. Então, o BTG está na minha lista também por alguns pontos. E quais seriam eles? Primeiro, o setor como um todo ele vem tendo dificuldades de crescimento e o BTG, assim como a XP que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui para quem quiser saber um pouco mais, vai também ter um ponto de indicadores de crescimento. O que eu quero trazer aqui? Primeiro é o seguinte, dentro dos indicadores o setor não vem crescendo, porém tanto o BTG quanto a XP vem conseguindo trazer níveis atraentes de crescimento e esse crescimento ele vem junto com lucratividade. E de onde é que a gente vê a lucratividade? Principalmente nos indicadores de eficiência. Quando o banco trabalha com uma margem líquida de 37,5% e um ROI de 17%, isso aqui é ROI de bancão. Então a gente vê de um lado aqui crescimento de fintech e do outro a gente vê ROI de bancão. E esse é um dos principais motivos em que o BTG é uma das ações em que eu venho comprando e eu não quero vender mais. Pessoal, o teu feedback aqui é extremamente importante. Se esse conteúdo está te ajudando de verdade, deixa o convite para se inscrever aqui embaixo do canal, é extremamente importante para cada vez mais a gente se ajudar como comunidade e principalmente eu conseguir trazer benefícios para a sua carreira, para a sua jornada de investidor. Então o convite está feito para se inscrever aqui no canal. Toda semana tem 3 vídeos onde eu falo muito sobre investimentos de longo prazo, ações, oportunidades, REITs, fundos imobiliários, para quem quer entender um pouquinho mais desse cenário e está extremamente antenado nas oportunidades em que a gente tem nos investimentos. O convite está aqui embaixo para se inscrever aqui no canal Mente de Holder. Seguindo com a nossa estratégia de 4 ações para a gente não vender mais, lembrando que vai ter as 4 ações, eu já passei 2, e no final vai ter um ativo adicional ainda que eu vou falar. Eu quero falar hoje sobre a Procter & Gamble, exatamente, ticker PG, vou colocar o gráfico aqui na tela. Porém, nós temos o seguinte, olha a lucratividade desse papel. Recorrência, ou seja, a gente vê desde 2009 a companhia vem entregando lucratividades atraentes. A gente vê um número extremamente importante aqui e essa recorrência dentro de uma empresa com ativos de qualidade, rentabilidade e crescimento é um dos principais pontos em que eu gosto dessa companhia e é um dos ativos em que eu tenho na minha carteira dos Estados Unidos e eu não pretendo vender essa ação. Assim como a gente vê o lucro líquido e a margem líquida. Então, um dos principais benefícios é o seguinte, nós temos uma margem perto de 20% desde 2010. Por que eu quero trazer isso? Porque tanto o lucro líquido quanto a margem líquida é o que sobra no bolso do acionista, é o que sobra no bolso da empresa. Ou seja, os acionistas, a cada R$1.000 dessa companhia, sobra mais ou menos 170 a R$200 de lucratividade. Quando a gente tem uma margem líquida desses pontos e uma companhia com recorrência, uma clássica empresa de valor, é um dos principais pontos que me fazem não querer vender a ação da Procter & Gamble. E outra ação que eu quero muito trazer aqui para vocês é a Costco, código COST. Por que eu falo da Costco? Essa aqui é uma empresa de varejo lá fora, concorrente do Walmart, mas que vem demonstrando capacidade de crescimento gigantesca, gigantesca mesmo. Desde 2009, olha o reloginho dessa companhia. Ela está crescendo lucratividade a níveis extremamente atraentes. E por que isso está acontecendo? A Costco opera num modelo um pouco diferente do que outras companhias. Ela opera num modelo de assinatura, ou seja, o cliente ele paga um FII basicamente anual e ele tem direito a comprar na Costco. É um FII baixo, porém a qualidade dos produtos e serviços é extremamente atraente. Eu mesmo, quando fui na Costco lá nos Estados Unidos, eu nem conhecia a companhia, isso devia fazer uns 4 a 5 anos atrás, e eu, meu Deus, que lugar bacana é esse. Depois que eu fui conhecer a ação dela e comecei a ligar os pontos, ou seja, quando a gente alinha os clientes estão satisfeitos e principalmente os consumidores, e quando a gente alinha a qualidade da operação junto, consequentemente tende a trazer probabilidades gigantescas de ganho. E esse é um dos principais motivos também que eu, além dos fundamentos, além do crescimento, eu gosto demais dessa companhia. Então, quando a gente tem uma margem líquida da Costco
que ela é um pouco baixa, principalmente pelo setor em que ela está inserida, porém a gente vê crescimento ao longo dos anos. E esse potencial de crescimento num setor difícil, porém com capacidade de entrega e que a gente sabe que não vai sumir, é um dos principais benefícios também em que eu não pretendo vender a ação da Costa. Eu falei em 4 ações em que eu não quero vender mais, na minha opinião, lembrando. Primeiro é a Taesa, segundo é o BTG, depois eu tenho a Procter & Gamble e depois a Costco, que são ativos internacionais onde a gente faz essa carteira. Importante que o investidor de longo prazo precisa estar estruturado nessa carteira. E dentro de uma estruturação, eu colocaria ainda um quinto ativo. Eu falei as 4 ações e o quinto ativo seria o Bitcoin. Olha o que está acontecendo. Recentemente na guerra da Ucrânia, que eu vou deixar a matéria aqui, um dos principais pontos em que os países estão conseguindo receber doações, principalmente por Bitcoin. E o Bitcoin, ele é uma moeda imune a guerras, ela é uma moeda imune a crises. Consequentemente, é um dos ativos em que eu não quero vender mais. Lembrando que o mercado já fala, Bitcoin só se compra, Bitcoin não se vende. Então esse é um dos principais motivos que, junto dessas 4 ações, o quinto ativo que eu colocaria aqui é o Bitcoin, em que eu não vou vender mais. Eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado. Se te ajudou, já deixa o convite para se inscrever aqui embaixo no canal e ficar junto dessa comunidade de investidores cada vez mais alinhados com a sua carteira e com o longo prazo. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.